paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amanhã com Deus. Neste momento traz o tema compartilhando o reino de Deus com vocês. O capítulo de hoje que vamos ler é o livro de 2 Coríntios, capítulo 5 em diante. Vai falar sobre uma nova casa, de um novo corpo de glória, quando nós se despedir desse corpo. Vai dizer assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos e aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados revestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despedidos, mas revestidos, para que o corpo mortal seja revestido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando o penhor do Espírito. Temos, porquanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós esforçamos, que presente, que ausente, para lhe sermos agradáveis. Aqui o apóstolo Paulo vai falar de um corpo que enquanto nós estamos nesse corpo, quando nós deixar esse corpo, que ele fala de tabernáculo, que é a nossa casa terrestre, a nossa casa terrestre que ele está falando é o nosso corpo físico. Quando o nosso corpo físico, quando nós deixar esse corpo, quando nós partir desse plano para o outro plano, que ele fala de morte, aqui ele não fala de morte, mas aqui ele está falando da morte do cristão, da vida do cristão, quando ele deixa o corpo físico, ou seja, o tabernáculo físico dele, que é essa casa que ele fala assim: por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos para nossa habitação celestial. Enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós gememos, o nosso espírito geme para deixar esse corpo e habitar num plano espiritual, habitar num plano superior a esse, onde nós veremos o Cristo vivo e o Cristo ressuscitado, onde seremos semelhante a Cristo, onde nosso corpo mortal será revestido de imortalidade e não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Ele vai falar assim, que todavia fomos encontrados revestidos e não nus. Nós estamos encontrado não nus, mas revestido, porque nós temos a certeza de quando deixar esse plano aqui terrestre, nós temos uma casa preparada pelo Pai, uma casa feita não por homens, mas feita por mãos eternas, feita por mão do próprio Deus, onde ele vai dizer assim: pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por sermos ser despedidos, mas se revestido, para que o mortal seja revestido pela vida. Nós seremos revestidos pela vida, onde vai falar no livro de 1 Coríntios 15, versos 53, fala sobre a vida de um novo corpo, onde você vai viver a sua vida com o novo corpo. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi
foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala de uma vitória sobre a morte, porque Jesus Cristo, ele venceu a morte. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Agora nós poderemos ser semelhante a Cristo quando nós morrer. E quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, e nós que estamos vivos e ficarmos vivos até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós não iremos morrer, porque o apóstolo Paulo vai dizer um mistério da igreja, vai dizer que nem todos morreremos, mas seremos transformados na volta do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo voltasse hoje, aquelas pessoas que morreram na fé, aquelas pessoas que morreram esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, mas não alcançaram a volta dele, eles morreram, eles estão descansando na sepultura, o corpo dele, mas porém o espírito dele já está na glória, desfrutando a gloriosa presença do Senhor, desfrutando a eternidade em um mundo que reina a justiça. Mas nós que estamos aqui até a volta do Senhor, nós seremos revestidos de um novo corpo e seremos arrebatados nas nuvens com o Senhor. É esse corpo que o apóstolo Paulo, que pelo profeta do Senhor, ele revela à igreja que nós seremos revestidos. Aí ele vai dizer lá no 2 Coríntios 5:5, que é melhor deixar o corpo e habitar com o Senhor, porque enquanto nós estamos nesse tabernáculo, enquanto você estiver nesse corpo aí, você está ausente do Senhor. E hoje, se você está ausente do Senhor, é necessário que você viva pela fé. Você viva pela fé e você não viva pelo que você está enxergando. Você não viva pelas circunstâncias deste mundo. Você não viva pelo que você está vendo através dos seus olhos, mas você viva pelo invisível, porque a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé. Ele vai dizer assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-lhe o penhor do Espírito, ou seja, Deus nos deu a garantia do Espírito. Nós temos a garantia do Espírito dentro de nós, e essa garantia é a certeza que nós um dia seremos salvos da ira de Deus, porque Deus deu ao cristão, ao que crê, a garantia do Espírito, e o Espírito Santo está dentro de nós. Ele vai dizer, temos porquanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ou seja, enquanto eu estou neste corpo, nesse tabernáculo que o apóstolo Paulo diz, eu estou ausente do Senhor. Eu não vejo o Senhor, eu não pego no Senhor, eu não consigo ter uma comunhão com o Senhor presencial, igual os discípulos do Senhor tinham, comia, bebia, andava com Ele. A minha comunhão e a minha presença com o Senhor vai ser por meio da fé. Por meio da fé, essa comunhão. E ele vai dizer no verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A confiança do cristão está em Jesus Cristo. Ele tem a confiança de quando ele morrer, ele não vai para uma sepultura e deixar de existir. Porque a palavra do Senhor diz que nós não sejamos como os ignorantes que não têm esperança. Porque a confiança do cristão é quando ele deixar esse tabernáculo, é quando ele deixar essa vida, ele vai habitar com o Senhor Jesus Cristo nas alturas. Nós não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com os que respeitam os que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus ou por meio de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós temos que crer que quando Jesus voltar,
se nós estivermos vivos nessa época, nós seremos arrebatados, teremos um corpo novo, teremos um corpo transformado e habitaremos no céu, na glória de Deus, para morar eternamente com o Senhor, porque Deus prometeu a vida eterna para todos aqueles que nele crê. Mas caso você não esteja vivo nessa época, quando o Senhor voltar, você pode ter certeza que Jesus Cristo ressuscitará seu corpo mortal para que você viva uma vida perfeita com Ele na glória. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você hoje e todo sempre. Amém.